Na Rede Escola de hoje, uma edição dedicada ao Dia Internacional do Meio Ambiente. Pesquisadores da PUC-Rio monitoram a qualidade do ar e mostram como a poluição atmosférica está diretamente relacionada com o aumento de doenças respiratórias. À medida que a gente fica respirando essas partículas pequenas e entrando para a circulação sanguínea, essas partículas acabam se distribuindo por todo o nosso corpo. Então a gente tem uma infinidade de doenças que são acarretadas por essas partículas. O Cerrado, um dos ecossistemas mais ameaçados do Brasil. A maior parte das usinas hidrelétricas brasileiras estão em áreas do bioma cerrado. Então, se eu diminuo a quantidade de recursos hídricos nessas áreas, eu vou impactar as cidades, eu vou impactar a geração de energia, né? Então, é um efeito em cadeia. E uma exposição projeta o futuro da produção de alimentos para 2050, quando seremos 10 bilhões de indivíduos no planeta. Eu aprendi que as crianças têm que dar valor à comida saudável, porque muitas pessoas não têm. No dia 5 de junho, celebramos o Dia Internacional do Meio Ambiente e a nossa revista abre esta edição falando sobre os resultados do relatório da ONU, Plataforma Intergovernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidade e Serviços de Ecossistema. O estudo divulgado no início de maio contou com a contribuição de 145 cientistas de 50 países. Este relatório é considerado o mais extenso sobre a perda de biodiversidade do planeta. De acordo com esse estudo da ONU, 1 milhão de espécies de animais e plantas estão ameaçadas de extinção. Desde 1900, a média de espécies nativas dos principais ambientes terrestres diminuiu em 20%. Dentre os anfíbios, houve uma redução de 40% das espécies. Os corais também se encontram ameaçados. Quase 33% deles desapareceram e mais de 1/3 de todos os mamíferos marinhos correm risco. Os números ainda mostram que, desde o século XVI, cerca de 680 espécies de vertebrados foram extintas. Aproximadamente 3/4 do ambiente terrestre e 66% do marinho sofreram alterações causadas por ações humanas. Desde 1980, as emissões de gás carbônico dobraram, ocasionando um aumento das temperaturas do mundo em pelo menos 0,7 graus Celsius. Para este ano, a Organização das Nações Unidas definiu a poluição atmosférica como a principal pauta do Dia Internacional do Meio Ambiente. Alguns países do mundo começam a adotar políticas que têm como objetivo melhorar a qualidade do ar que respiramos. Amsterdã, capital da Holanda, por exemplo, vai proibir a partir de 2030 a circulação de veículos a diesel e a gasolina. A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirma em seus relatórios que a poluição do ar é uma questão emergencial de saúde pública. Atualmente, mais de 90% da população mundial está exposta ao ar tóxico. Aqui no Rio de Janeiro, pesquisadores da PUC-Rio participam de estudos que mostram como o ar poluído é prejudicial à saúde humana. Não são apenas nuvens que encobrem paisagens mundo afora. Nessa imagem, por exemplo, é uma espécie de névoa formada por partículas poluentes que ofusca a vista para parte do Morro do Corcovado e para bairros da Zona Sul carioca. Observando o mesmo cenário, a gente descobre de onde elas vêm. As partículas vêm de tudo que é fonte. Pode ter tanto fonte natural, como é o caso das florestas, da mata que a gente vê aqui, assim como do próprio mar e também do solo, suspensão do solo. As fontes antropogênicas são basicamente e principalmente devido ao tráfego de veículos. Tá? No caso aqui, a gente também tem a presença de navios, muitas vezes, e os navios são altamente poluentes. Pensando mais em qualidade de vida do que em beleza, pesquisadores do Laboratório de Química Atmosférica da PUC-Rio vêm com frequência até um dos telhados da universidade. Uma vez por semana, eles instalam filtros em amostradores de grande volume de partículas. Ele tem um motor, ele vai puxar o ar através da cabeça do amostrador. Nessa parte da cabeça, o ar é acelerado. Partículas de maior tamanho, elas vão ficar retidas aqui na superfície e as partículas que apresentam diâmetros menores aos 10 micrômetros, eles vão entrar e vão ficar num filtro. Após 24 horas, a gente pega o filtro, leva para o laboratório, faz a pesagem dos filtros e posteriormente faz as análises químicas para a determinação de compostos químicos.
Quanto menor a partícula, mais ela se deposita nos nossos pulmões ou mesmo vai para a corrente sanguínea. Junto com ela leva um monte de metais e outros elementos que também são tóxicos. Então, à medida que a gente fica respirando essas partículas pequenas e entrando para a circulação sanguínea, essas partículas acabam se distribuindo por todo o nosso corpo. Então, a gente tem uma infinidade de doenças que são acarretadas por essas partículas, que vai desde Alzheimer, já tem pesquisa indicando, mal de Parkinson, sem contar todos os problemas respiratórios, cardiovasculares, até aborto espontâneo já está relacionado com as partículas. No Brasil, o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar foi criado há 30 anos, com foco no desenvolvimento econômico e social do país de forma ambientalmente segura. Mas uma pesquisa recente do Instituto Saúde e Sustentabilidade e do Ministério Público Federal mostra que poucos brasileiros sabem o que estão respirando. Apenas o Distrito Federal e 6 estados, a maioria na região sudeste, possuem programas de monitoramento da qualidade do ar. Desse grupo, somente São Paulo e Espírito Santo disponibilizam informações em tempo real. Os pesquisadores da PUC-Rio também analisam dados para o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e enxergam nesse trabalho uma missão. A gente vê no nosso dia a dia as consequências da poluição, as consequências, assim, as doenças que são causadas a partir da poluição. Então, é um estudo que ajuda como informação para a população e também ao governo, o que a gente tem que melhorar. Quando a gente consegue ter essa noção de como que está o ar de uma determinada região, a gente sabe como que isso está impactando na população. E a gente consegue fornecer para as autoridades, para as agências de meio ambiente, informações para elas reverterem isso em políticas públicas e acionarem outras pessoas que vão entrar mais para regular isso e melhorar a qualidade do ar. É bom saber que, além de conectados, os jovens também se preocupam com o meio ambiente. Como a gente é muito conectado, essas coisas de internet, se preocupar bastante. A gente tem meios de ver nas redes sociais o que está acontecendo com o nosso planeta, ver o que está gerando, porque tudo no futuro volta. Então é sempre bom a gente estar se preocupando com essas coisas. Desperdiçamos muita água. Em questão de terra, 3% da água é doce, ou seja, consumível para nós. Nós devemos se preocupar principalmente com isso, porque não sabemos se daqui a 2050 vai ter água suficiente para todo mundo. Se a gente não pensar, vai acabar prejudicando a gente, como já aconteceu várias vezes, o desligamento de barragem, esse alagamento, esse entupimento de bueiros, essas coisas. A gente não tem que pensar só na gente, a gente tem que pensar nos próximos que vão vir depois da gente, nos nossos netos, nossos filhos, porque eles também vão precisar de tudo, de água, de ar. A Terra é a nossa casa, né? Então, se nós acabarmos destruindo ela hoje, ela vai nos destruir amanhã. Então, é uma via de mão dupla. O que nós vamos fazer hoje, nós vamos receber amanhã. A educação ambiental é uma ferramenta preciosa para despertar entre crianças e adolescentes a necessidade de proteger e conservar o meio ambiente. Em setembro desse ano, a área de proteção ambiental de Guapimirim completa 35 anos de existência. Ela protege os últimos remanescentes de manguezais naturais dos fundos da Baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro. Uma aula diferente. Alunos do Colégio Estadual Barão de Langsdorff largaram a sala de aula para ver de perto por que é importante cuidar do meio ambiente. A visita técnica faz parte do Programa de Educação Ambiental desenvolvido pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Ela acontece na APA de Guapimirim, uma importante área para a conservação da Mata Atlântica. É um trabalho tão bonito da APA, tão próximo à escola, e muitos dos nossos alunos não conhecem essa realidade, né? Então, nós procuramos trazer para que eles possam ver, né, o trabalho e valorizar o que é feito próximo a eles mesmos, a realidade deles, né? Eu acho muito legal os professores trazerem a gente para cá, porque eu acho bom não aprender só na sala de aula, como também praticando e vendo. O que você espera ver hoje? Eu espero conhecer bastante plantas e diferentes, né? Bastante biodiversidade. A escola fica em uma área rural do município de Magé, no Rio de Janeiro,
que possui ensino médio técnico. Dessa turma, sairão futuros profissionais de agropecuária. Eu não sabia essa importância que o manguezal tem para o nosso meio ambiente. A gente vai pensar de meio ambiente e vai olhar para a Amazônia, mas tem muita coisa aqui perto da gente que não temos esse conhecimento. Eu não sabia, para falar a verdade, que as raízes subiam para cima para respirar, também não sabia do sal e tal. Aí foi um jeito de eu aprender várias coisas novas aqui. Importante para eles conhecer essa unidade, que é uma unidade de preservação ambiental, entende? Para criar mais essa consciência ambiental, que eles possam colocar em prática o que eles vão aprender no curso e nas instituições, né, relacionadas ao meio ambiente aqui da nossa região. E a gente está formando os alunos com esse enfoque para ser, né, recriador dessa mentalidade. Eu acho muito importante. São mais de 240 espécies de aves já descritas só nessa pequena região, dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Algumas espécies de mamíferos, jacaré do papo amarelo, que é ameaçado de extinção no estado do Rio, muito caranguejo, muitas famílias que vivem, às vezes só disso, só da cata de caranguejo e da pesca, né? Então tem muita biodiversidade aqui. Os últimos botos da Baía de Guanabara, também de uma grande população, os resistentes estão dentro da APA de Guapimirim, né? Lontra, guaxinim, capivara, são muitos dos animais que residem aqui. O jovem que vive hoje, principalmente aqui no entorno da APA de Guapimirim, da Estação Escolar da Guanabara, eles não conhecem todo esse serviço que o manguezal presta para todos nós. E levar essa informação para eles é super interessante, que a gente vê nos olhos deles o brilho do conhecimento, que conhecendo você passa a respeitar mais. Isso é muito importante para esse ecossistema que as pessoas geralmente olham de lado, mas tem que olhar de frente. O que mais te chamou a atenção aqui dentro do manguezal? As raízes, que elas vão para fora, mostra como a gente consegue se adaptar. E as árvores também. Por que é importante preservar? Porque elas nos ajudam a estar sobrevivendo todo dia. Então, se a gente acabar com elas, a gente morre também. Além de conectados, os jovens de hoje se preocupam muito com o futuro, principalmente com sustentabilidade. Vamos ver o que eles estão fazendo para preservar o meio ambiente? Reduzir o uso do consumo da água, não deixar o chuveiro ligado enquanto a gente está se ensaboando, não deixar a bica ligada enquanto estamos escovando dentes. Principalmente não jogar o lixo na rua, que é uma coisa que as pessoas deveriam ter plena consciência de não sair jogando na rua, porque isso é um mínimo, sabe? Eu sempre ponho o lixo na bolsa e se eu não encontrar o lixo, fica em mim, na minha roupa, ou então eu seguro até chegar nos locais. Que a gente possa fazer projetos sobre o meio ambiente, sobre a preservação do meio ambiente nos grêmios estudantis também, para que a gente possa fortalecer essa luta contra a poluição, contra o desmatamento, né? Porque a vida saudável e meio ambiente é viver mais, é viver melhor. Exatamente, gente. Vamos fazer, não vai custar nada, não vai morrer, não. Vai morrer se não fizer, né? Hora de ir ao centro-oeste do Brasil e mostrar o segundo maior bioma do continente sul-americano. Eu estou falando do Cerrado. Isso mesmo, o Cerrado tem papel fundamental na distribuição das águas que abastecem a maior parte do nosso país. Ele é um dos biomas mais antigos e biodiversos do mundo. Com cerca de 40 milhões de anos, ele abriga centenas de espécies de animais e plantas endêmicas. Uma das características mais marcantes da vegetação que constitui o Cerrado é que as raízes são mais extensas que as copas das árvores. Por esse motivo, o Cerrado é conhecido como Floresta de Cabeça para Baixo. Nossa equipe no Distrito Federal visitou a Floresta Nacional de Brasília e aprendeu um pouco mais sobre esse ecossistema. O Cerrado brasileiro, o segundo mais importante bioma da América do Sul, com uma exuberante quantidade de espécies da fauna e da flora. Uma área de 2.039.386 quilômetros quadrados, que representa 24% do território nacional e se estende por 12 estados. A savana mais rica do mundo. Ele é, na verdade, o bioma de transição entre vários biomas, né? Ele interliga, por exemplo, desde o sul do Brasil, a região dos Pampas, da floresta tropical do interior,
passando pela Caatinga, né, no nordeste do Brasil, e chegando até a Amazônia, né? Então ele pega esse centro do território brasileiro e também de vários países que compõem o centro da América do Sul. Um imenso berço das águas que alimenta 6 das 8 principais bacias hidrográficas brasileiras, como a do Araguaia-Tocantins, a do Rio São Francisco e parte da Bacia do Prata. O resultado? Um elevado potencial aquífero e uma explosão de vida, com 30% da biodiversidade nacional. Uma das características do Cerrado é a vegetação densa. No entanto, o bioma tem se mostrado cada vez mais devastado. De acordo com o relatório da organização WWF, divulgado em 2018, a redução das áreas verdes do Cerrado é maior que na floresta amazônica. Apenas 50% de sua área original conserva vegetação nativa. Então você tem aí uma quantidade enorme de impactos, começando pelos impactos ambientais, pelo assoreamento de rios, pela contaminação de cursos hídricos, pela erosão, pela perda de biodiversidade, de fauna e flora, passando também pelos impactos sociais, né? Pela perda dessa cultura do homem do cerrado e pelo modo de vida dessas comunidades tradicionais. O maior risco para os animais é a perda do habitat, né? Que seria o desmatamento ou a substituição da vegetação nativa por monocultura, entre outras. Então, plantações de soja, milho, que acabam devastando o cerrado para que seja substituído por essas e assim perdendo o habitat desses animais. E, claro, o impacto direto dos humanos sobre eles, que seria caça e atropelamento. Mesmo com tantas riquezas, o Cerrado é um dos chamados hotspots de biodiversidade, com menor porcentagem de área sob proteção integral. Apenas 8,21% de seu território é legalmente protegido por unidades de conservação federais. A Floresta Nacional de Brasília é uma delas. Criada em 1999, ela protege uma área de 9.000 hectares de cerrado. Aqui na Floresta Nacional de Brasília, há mais de 55 nascentes como esta, que alimentam o Ribeirão das Pedras e o Córrego dos Currais. Daqui, a água corre até a barragem do Descoberto, responsável pelo abastecimento de 65% de água de todo o Distrito Federal. A unidade é aberta à visitação e desenvolve atividades educativas. A gente estudou sobre a vegetação, o solo, como dá para ter vários tipos de vegetação em um lugar comum, normal. E em física a gente estudou como montar uma estrutura para colocar algo em cima. Em matemática a gente estudou também, a gente fez uma soma de porcentagem para saber quantos animais estão extintos. Eles perceberam que não é só teoria, realmente é verdade e existe e precisa ser preservada. Porque a água depende diretamente de uma boa conservação da vegetação naquele ambiente. Além do fogo, as espécies que estão ameaçadas de extinção, aqui em especial tem o tatu canastra, né, que é uma espécie ameaçada de extinção. Aí eles têm isso tudo em loco. Para o professor do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília, a agonia do bioma cerrado merece um olhar especial. O impacto sobre o cerrado é o impacto sobre toda a sociedade brasileira. A maior parte das usinas hidrelétricas brasileiras estão em áreas do bioma cerrado. Então, se eu diminuo a quantidade de recursos hídricos nessas áreas, eu vou impactar as cidades, eu vou impactar a geração de energia, né? Então, é um efeito em cadeia. Eu acho que a gente tem que colocar o cerrado como um bioma na pauta das políticas públicas brasileiras. Somos cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo, mas até o ano de 2050 poderemos chegar à marca dos 10 bilhões. O crescimento demográfico nos faz questionar: como iremos nos alimentar daqui a 30 anos? Como produziremos tanto alimento sem maltratar o meio ambiente? Teremos qualidade de vida ou a obesidade ainda será uma ameaça à nossa saúde? Uma exposição no Museu do Amanhã nos traz vários alertas e possibilidades.
No salão com 600 metros quadrados, telas de LED, totem, cenografia e muita interatividade envolvem os visitantes, tornando o tema tão urgente e importante, mas fácil de ser compreendido. Veja só. Cacau, pitanga, pêssego, jabuticaba, imagens não convencionais de frutas tomografadas aguçam a nossa curiosidade. Uma artimanha para fazer o visitante, logo na entrada, pensar na comida com sentimento e como algo além de um item de subsistência. A mostra Prato do Mundo é para todo mundo se tocar da importância do alimento e para a falta que ele pode fazer no futuro bem próximo. O neurocientista madrileno José Ramon Gamo, ele costuma dizer o seguinte, que para o cérebro aprender, ele precisa se emocionar. Então a exposição para todo mundo, ela justamente quer trazer as pessoas para se emocionarem e a partir daí construírem seus caminhos e discutirem essa alimentação do amanhã. Refletir o amanhã inclui entender a essência da palavra nutrição, respeitar as diferenças culturais, conhecer as principais fronteiras agrícolas e apostar na tecnologia. É evidente que a gente vai ter que contar muito com a tecnologia para poder aumentar em 60% a produção de alimentos em 2050. Nesse sentido, a gente traz os conceitos básicos de hibridação, de polinização por drones, de transgênicos, de agrotóxicos. Então são sempre discussões muito acaloradas na sociedade, mas muitas vezes percebemos também que as pessoas não sabem muito bem o que significa cada um desses conceitos. O público também é convidado a fazer uma refeição virtual. Na mesa futurista, insetos apresentam um cardápio alternativo, com ingredientes que em breve poderão entrar para a nossa dieta. Grilos, formigas, semente de Vitória Régia. Em saúde e sociedade, a gente fala muito dos dois lados de uma mesma moeda desse planeta, né? Por um lado a fome, que lamentavelmente tem aumentado na América Latina nos últimos anos, e a obesidade, que virou um grande flagelo em muitos países. Então apresentamos esses conceitos também diante de uma necessidade de diversificarmos as fontes proteicas. Não só a carne vermelha, mas também alimentos provenientes de outros elementos com muito menos impacto ambiental são necessários para esse mundo com 10 bilhões de pessoas. Alunos da Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias adoraram tanta interatividade. Cauane foi desafiada a ir às compras e encher a geladeira com coisas saudáveis. Será que ela passou no teste? Agora nós vamos ver o resultado. Vamos fazer uma análise dessas compras, exatamente. Pronto, sabe o que eu achei? Hoje é seu aniversário, porque você está de parabéns. Você escolheu alimentos, ó, que são saudáveis. É muito legal ficar aqui porque você aprende a comer direito. Aí ele fala se você está bem, 99%. Muito bom. Eu aprendi que as crianças têm que dar valor à comida saudável, porque muitas pessoas não têm. A gente lida com essas questões, por exemplo, do desperdício na escola. Por exemplo, na merenda deles, eles têm essa noção porque eles veem muito jogando a comida fora. E aí tem algumas crianças que já trazem esse conhecimento de casa. Então, de alguma forma, tangencia aquela vivência que eles já têm na escola. Acredito que vá conscientizar um pouquinho mais, né? É claro que a excitação faz com que eles dispersem um pouco, mas é claro que cada um leva um pouquinho do que viu hoje aqui. E assim a gente encerra a edição de hoje da Rede Escola Notícias da Educação, que destacou o Dia Internacional do Meio Ambiente. Para ver ou rever a nossa revista, se ligue na nossa programação no site tvescola.org.br. Na TV, a Rede Escola vai ao ar toda sexta-feira às 19 horas, aos sábados às 16 horas, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12h30. Quem vive no Rio, Niterói ou Grande Rio tem Rede Escola toda terça-feira às 20 horas na Multirio, que é o canal 26 da NET. Bem, a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, gente. Até mais.